João 6, versículos de 1 a 13. A palavra de Deus nos fala assim: Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma multidão, uma grande multidão, se aproximava, disse a Filipe: Onde compraremos pão para lhe dar de comer? Jesus sabia e dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: E mesmo 200 denários de pão seria suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: Façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quantos queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: Recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada que sobraram depois que todos tinham comido. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra, pela tua santa palavra que nos instrui, nos exorta, nos encoraja, Pai, para sermos mais parecidos com seu Filho amado Jesus, Pai. Não é pelas nossas forças, não é pelo que nós temos a oferecer, mas é porque Cristo já ofereceu tudo aquilo que nós precisávamos, Pai. Não é pelas nossas forças, mas é pela tua força e o teu poder, Pai. Que possamos sair daqui dessa manhã, Pai, transformados pela tua presença e pela sua palavra nessa manhã. É em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Pode sentar. Certa manhã, um velho estava caminhando na praia depois de uma tempestade e ele observou que havia na praia, a praia estava toda coberta por estrelas do mar que vinham sido trazidas pela maré alta. E enquanto ele caminhava pela praia, ele viu um pequeno menino que estava pegando as estrelas do mar e devolvendo uma a uma de volta ao oceano. E ele, curioso, né, ele chegou para o menino e perguntou: O que você está fazendo? E o menino respondeu: Estou devolvendo as estrelas do mar ao oceano. A maré baixou e elas ficaram presas aqui na praia. Se eu não vou devolver elas para o mar, elas vão morrer por falta de oxigênio. E o velho olhou para a praia, que estava coberta, cheia de estrelas do mar, e disse: Mas há milhares de estrelas do mar nessa praia. Você não vai conseguir fazer a diferença. O menino se abaixou, pegou mais uma dessas estrelas do mar, jogou de volta ao oceano o seu rio, dizendo: Para esta eu fiz a diferença. É uma história bastante conhecida, provavelmente vários de vocês já ouviram essa história. Mas nessa manhã nós falaremos sobre como pequenas ações ou ofertas, por mais insuficientes que pareçam, podem fazer a diferença, principalmente se forem colocadas nas mãos de Jesus. Nós vemos aqui no começo desse trecho que nós lemos de João 6, de 1 a 13, que os discípulos eles tinham acabado de retornar
de uma viagem missionária. Eles cruzaram o lago de Cafarnaum para encontrar ali um lugar tranquilo para descansarem, porque eles estavam cansados depois dessa viagem. Porém, quando eles chegaram, uma grande multidão vinda de todos os lugares estavam esperando. Uma grande multidão que seguia Jesus, fascinada pelos milagres que ele realizava, pela cura que eles faziam, pelos enfermos que eram sarados. E era uma época especial, pois a Páscoa, a grande festa dos judeus, estava chegando. E Jesus, ele vendo aquela multidão que se aproximava, ele não questionou, ele não reclamou, ele apenas subiu no monte, sentou-se com seus discípulos e começou a ensinar aquela multidão. Por mais que ele estivesse cansado ali. Nos outros evangelhos, nos é dito que Jesus ensinou o dia inteiro e já estava ficando noite. E as pessoas que estiveram com Jesus por várias horas estavam agora famintas, depois de tanto tempo ouvindo a mensagem. Então os seus discípulos foram até ele e disseram: é deserto este lugar onde nós estamos. E o dia já está terminando. Despede essas pessoas para que elas possam ir aos campos ao redor e pelas aldeias para comprar alguma coisa para comer. Os discípulos sabiam da necessidade daquela multidão. Porém, eles entregaram para elas mesmas a responsabilidade de cuidar de si mesmas. Eles deveriam buscar o alimento para si, eles pensaram. Não estou aqui para julgar ninguém. Pois, provavelmente, se eu estivesse no lugar dos discípulos, eu faria o mesmo. Afinal, eram 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças, para conseguir alimento, para alimentar aquelas pessoas. Imagine quando a gente faz uma festa de aniversário, a gente calcula lá quantas pessoas vão e já é uma dificuldade, às vezes, alimentar todas aquelas pessoas. Imagine eles sem preparo nenhum, sem planejamento nenhum, tendo que alimentar 5.000 pessoas, eles pensaram. Não vai dar. A gente não tem alimento suficiente. Mas Jesus, ele tinha outra ideia a respeito disso. E ele respondeu aos seus discípulos, dizendo: deem vocês mesmos alguma coisa para eles comerem. Ele entregou a responsabilidade para os discípulos. E na passagem que nós lemos, João, vemos que Jesus ele já coloca a responsabilidade nos discípulos. Ele vai e ele pergunta para Filipe. Enquanto Jesus estava ensinando, observava as pessoas que estavam à sua volta e ele pensava como alimentar aquelas pessoas. Jesus, ele então se volta para Filipe e pergunta: como compraremos pão para dar de comer a tantas pessoas? Para todas essas pessoas? E a razão para essa pergunta é dada nas seguintes palavras de Jesus. No versículo seguinte, ele estava dizendo isso com o fim de testá-lo, porque ele mesmo sabia o que estava prestes a fazer. O propósito da pergunta não era obter informação a respeito dos locais onde eles poderiam comprar pães. Nem tampouco indicar que o Senhor ele não sabia o que fazer, pois ele mesmo disse que ele sabia o que estava prestes a fazer. Aqui Jesus faz a pergunta para testar Filipe ou seus discípulos. Assim como Tiago ele diz, o testar aqui, Tiago 1, 2, ele fala que é chamado de testar, de provar. Jesus estava provando os seus discípulos naquele momento. O sentido que o Senhor quer dar ali aos discípulos, e no caso a Filipe, a oportunidade de revelar se ele mostrava simpatia para com aquelas pessoas que estavam diante deles, para aquela multidão que estava faminta. Se Filipe guardava no seu coração a lição que os milagres e sinais que ele já tinha presenciado, se ele sabia quem estava diante dele, da majestade de Jesus, da glória e do poder de Jesus, do seu mestre, e da capacidade de suprir as necessidades. Mas Filipe, ele vê aquela grande multidão na sua frente.
E ele imediatamente começa a calcular os custos envolvidos para alimentar todos que estavam ali. Ele esquece completamente do poder de Jesus, que ultrapassa qualquer cálculo que ele possa fazer. E ele responde para Jesus: 200 denários de pão não seriam suficientes para que cada um receba um pedacinho de pão. E o denário de prata era talvez a moeda romana mais usada naquele tempo. E um denário representava o salário de um dia de um trabalhador comum. Isso indica que 200 denários equivalia à remuneração de uma pessoa por 200 dias de trabalho. E Filipe diz que nem mesmo 200 denários para alimentar essa grande multidão seria suficiente para comprar apenas um pedacinho de pão para cada um. E se fosse, o que um pedacinho de pão alimentaria uma pessoa que passou o dia inteiro sem comer? Meus irmãos, Filipe e os discípulos olharam para aquela multidão e não se sentiram responsáveis. Assim como nós, muitas vezes, que olhamos para as pessoas que estão nas ruas e não sentimos que são nossas responsabilidades. Pessoas que estão passando fome, pessoas que estão passando frio, pessoas que estão escravizadas pelas drogas, na prostituição, crianças vivendo em extrema pobreza, que muitas vezes são abusadas ou vendidas por drogas ou dinheiro. Nós olhamos e muitas vezes não nos sentimos responsáveis pela multidão que está lá fora. E a pergunta que fica é: você se sente responsável? Você sente que isso tem a ver com você? Ou você é indiferente a tudo que nós observamos dia a dia? E se olharmos para dentro da nossa igreja local, você conhece as necessidades do seu irmão? Você sabe o quanto ele precisa de você? Você sabe se ele está precisando de algo? Você se sente responsável pelo seu irmão? É quase a pergunta que... a resposta que Caim dá a Deus. Por acaso eu sou o guardião do meu irmão? Por acaso eu sou responsável pelo meu irmão? Muitas vezes nós temos essa atitude para com todos que estão na nossa volta. O que importa é eu cuidar de mim mesmo e da minha família. O restante não é minha responsabilidade. Os discípulos, aparentemente, eles não se sentiam responsáveis. Mas no olhar de Jesus, nós, os seus discípulos, somos responsáveis por ser bênção para as pessoas que estão ao nosso redor. Em levar as boas notícias do Evangelho, que diz que ela tem valor, pois ela é a imagem de Deus vivo a quem nós servimos. João, em suas cartas, nos diz que é impossível dizer que nós amamos a Deus se a quem nós não vemos, se nós não amamos as pessoas a quem nós vemos. Ele diz que nós somos mentirosos se nós falamos uma coisa dessa, se nós agimos dessa forma. Vivemos uma mentira. E muitas vezes nós estamos vivendo assim, uma mentira, dizendo que amamos a Deus, mas sem se importar com as pessoas que estão à nossa volta. Que é a imagem do Deus que dizemos que amamos. Jesus, ele, conhecendo o coração de seus discípulos, e no caso aqui de Filipe, testa os seus discípulos. Jesus, ele sabia que eles não tinham os recursos físicos para alimentar aquela grande multidão, principalmente de forma tão abrupta. Mas eles estavam diante do Deus da provisão. Eles estavam diante do Filho de Deus que tinha feito inúmeros milagres e maravilhas, mas não tiveram um pingo de fé. Nem demonstraram confiança, somente dúvidas e questionamentos.
Será que eles não sabiam que Jesus tinha capacidade de suprir as necessidades de toda aquela multidão? Será que nós não sabemos disso também? Será que nós confiamos que Deus pode suprir as nossas necessidades e daquelas pessoas que estão à nossa volta? Será que nós descansamos nisso? Que Deus é capaz de suprir as nossas necessidades? Às vezes Deus nos coloca em situações difíceis para nos testar, nos provar, para que esse teste, essa prova fortaleça a nossa fé nele. Como Filipe foi testado, nós também podemos ser desafiados a confiar cada dia mais no poder e no amor de Deus. Devemos confiar na provisão de Deus, meus irmãos, em todas as áreas da nossa vida, mesmo quando os recursos parecem ser insuficientes. As nossas limitações humanas, elas não são barreiras para Deus. Que nós possamos lembrar que Deus é capaz de multiplicar o que temos colocado em suas mãos. O texto ele vai continuar com o discípulo chamado André, que diz a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas ele também acrescenta: mas o que é isso para tanta gente? Milhares de pessoas famintas, e não havia um alimento suficiente para todas elas, nem dinheiro suficiente, nem havia mercado ou cidade inteira que desse conta de alimentar tanta gente. Os discípulos, eles sabiam que seria impossível alimentar aquela multidão com os recursos que eles tinham. Foi então que André, um outro discípulo, ele falou sobre um menino que estava ali. Um menino cujo nome nós nem conhecemos, que trazia consigo 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas ele diz: o que é isso? O que é isso para tanta gente? O que é 5 pães e 2 peixinhos para a multidão de quase 10.000 pessoas? Se contarmos as mulheres e as crianças. E apesar de parecer insuficiente, o menino ele não hesitou em oferecer o que ele tinha. Nós não sabemos se esse menino foi interrogado sobre aquilo que ele tinha. Nós não sabemos se esse menino ofereceu o seu pequeno jantar. O fato é que ele, com seus 5 pães e 2 peixinhos, podendo garantir o seu jantar, não guardou os alimentos para si, mas escolheu compartilhar 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão de pessoas. Mesmo vendo o tamanho daquela multidão, ele não hesitou em oferecer o que ele tinha. Mesmo sabendo que aquilo que ele tinha era um grão de areia num imenso oceano de pessoas que estavam na sua frente. Um menino comum, com uma oferta insuficiente para suprir as necessidades de uma multidão. E às vezes eu me sinto assim na nossa tarefa de ser igreja aqui no centro de São Paulo. Uma igreja pequena, uma igreja que é insuficiente para milhares de pessoas que estão lá fora. Tanta fome, tanta sede, tanta escassez, tantas pessoas nas ruas, tanta prostituição, tantas drogas, tanto abuso, tantos pecados, tantos ídolos. É muita coisa. É uma multidão lá fora. Olhar para tudo isso pode nos paralisar. Pois somos insuficientes. E somos mesmo.
insuficientes. O que é uma igreja pequena para tanta gente? Nós podemos pensar que nós não temos como fazer a diferença para as pessoas. Nada que façamos vai suprir essas necessidades. Isso é verdade. Nós somos insuficientes. Assim como 5 pães e 2 peixinhos eram insuficientes para matar a fome de milhares de pessoas. Mas isso não impediu que o menino entregasse o que tinha em suas mãos, nas mãos de Jesus. Então a gente precisa se perguntar: estamos entregando nas mãos de Jesus tudo o que temos para matar a fome, seja física ou espiritual, das pessoas que estão no centro de São Paulo? Ou nós estamos paralisados como os discípulos, fazendo as contas e percebendo que o que temos é insuficiente? Muitas vezes estamos assim. Muitas vezes eu estou assim. Muitas vezes vocês podem estar se sentindo assim também. É muita coisa para pouco recurso. O menino, ele não sabia que o ato de entregar isso que para ele e para os discípulos era insuficiente, levaria a uma multiplicação. Ele simplesmente ofereceu o que ele tinha, por mais insuficiente que poderia ser. E muitas vezes a gente se sente assim com quase tudo que fazemos, não é mesmo? Nós muitas vezes nos sentimos insuficientes como trabalhadores. Às vezes nós oferecemos um serviço que parece que não sei se isso é suficiente. Às vezes, como empresários ou até mesmo empregados, nós entregamos aquilo e nós achamos isso não basta, isso não vai ser suficiente para as demandas que nós estamos vendo aí. Nunca parece que é suficiente. Às vezes, como pais, nós olhamos para tantas coisas que nós precisamos ser ou fazer, tantas teorias, tantas conjecturas, tantas fórmulas, tantos métodos, e nós olhamos, eu não vou dar conta. O que eu tenho, o que eu sou é insuficiente para tanta coisa. E a gente olha para nossa esposa, para o nosso marido, e a gente pensa, eu não vou ser suficiente. O que eu tenho para oferecer é insuficiente. Nada parece que é suficiente. Nada parece que basta. Parece que tudo que a gente tem é insuficiente para as demandas do nosso dia a dia. Mas nós precisamos crer que mesmo esse pouco, que é insuficiente mesmo, nas mãos de Jesus, podem ser multiplicados. Podem fazer a diferença. Mas, assim como o menino, ele entregou tudo o que ele tinha ali. Nós precisamos entregar tudo que nós temos. E eu não estou aqui falando de recursos financeiros, eu não estou aqui falando sobre uma teologia da prosperidade, eu estou falando daquilo que nós temos de oferecer para as pessoas que estão à nossa volta. Nós muitas vezes oferecemos o mínimo daquilo que nós podemos. Deus, ele não pede para dar o que nós não temos, meus irmãos, mas para oferecer o que temos, por menor que seja. E muitas vezes achando que o que temos é insuficiente para fazer diferença. Mas precisamos fazer a nossa parte
e confiar que Deus tem a capacidade de fazer mais do que pensamos ou imaginamos se entregarmos tudo em suas mãos. Se quisermos ser uma igreja relevante aqui no centro de São Paulo, ser sal e luz aqui, nós precisamos entregar tudo o que nós temos para essa causa. Mesmo que pareçam insuficientes, nós precisamos crer que Deus pode usar a nossa pequena oferta de amor para alcançar os seus propósitos aqui. Afinal, é Ele que é o mais interessado no alcance e na propagação do seu reino. O fato é, meus irmãos, que esse menino nunca poderia imaginar que esse simples jantar seriam usados por Jesus para realizar um dos milagres mais notáveis de todos os tempos. Versos 10 a 13. Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar, assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, repartiu entre eles e também igualmente os peixes, tanto quantos queriam. E quando estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, fizeram e encheram 12 cestos de pedaços de pães de cevada, que sobraram depois que todos tinham comido. Jesus, vendo a oferta daquele menino, a oferta que era insuficiente, os seus insuficientes 5 pães e 2 peixinhos, diante da indagação dos seus próprios discípulos, dizendo: mas o que é isso, Jesus, para alimentar tanta gente? Eu vejo até um sorriso no rosto de Jesus quando ele pega os pães e os peixes. Ele sabia que o pequeno ato de generosidade daquele menino seria mais do que suficiente em suas mãos. Então Jesus ele manda todos se sentarem. E para facilitar a contagem, eles se puseram em grupos de 150, e eles perceberam que tinha ali 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Podemos visualizar essa imagem. Uma grande multidão de pessoas vestidas com roupas orientais resplandecentes, ali reclinando-se sobre o céu azul, sentados na grama verde, com o mar da Galileia de fundo. Será que essas pessoas, elas esperavam que um grande milagre iria acontecer? Será que aquele menino imaginava que aquilo que ele ofereceu se tornaria um grande milagre nas mãos de Jesus? Jesus, ele então pega os pães e dá graças a Deus. Agradece a Deus por aquela oferta, por menor que seja. E em seguida ele começa a distribuir a multidão. E o que aconteceu a seguir foi um verdadeiro milagre. À medida que Jesus ele distribuía os pães e os peixes, eles iam se multiplicando. Todos começaram a comer e todos ficaram satisfeitos. A multidão que momentos antes estava faminta e preocupada, agora estava cheia e farta e maravilhada. Jesus ele pegou o pouco que o menino ofereceu e multiplicou para alimentar uma grande multidão, mostrando assim que a capacidade de Jesus de transformar o pouco que nós temos a oferecer em muito. E não parou por aí. Depois que todos comeram, os discípulos recolheram os pedaços que sobraram e encheram 12 cestos. Depois que todas aquelas milhares e milhares de pessoas comeram, recolheram os pedaços e encheram 12 cestos. O que começou como uma pequena oferta de um menino resultou em uma abundância que ninguém poderia ter visto.
Meus irmãos, nós somos insuficientes. O que temos é insuficiente, mas quando nós colocamos nas mãos de Jesus, Ele pode fazer maravilhas. Nunca foi sobre nós podermos alimentar por nossas próprias forças essa grande multidão que está lá fora. Mas foi e é sobre entregarmos tudo o que temos como igreja e discípulos e confiarmos que nas mãos de Jesus isso pode ser multiplicado e fazer um grande milagre onde nós estamos. Deus pode fazer o impossível ainda hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Ele ainda usa anônimos como nós, com recursos insuficientes para realizar grandes milagres, para realizar os seus propósitos. Nunca foi sobre nós termos o suficiente. Foi sobre confiar naquele que pode multiplicar o pouco que temos para oferecer. A história daquele menino, ela se espalhou rapidamente. A generosidade do menino, daquele menino que nós não sabemos nem o nome, anônimo. E o milagre que Jesus se tornar uma lição eterna de fé, de generosidade e a incrível capacidade que Deus tem de multiplicar o pouco que nós oferecemos a Ele. E assim mesmo, sem saber o seu nome, todos nós nos lembramos do menino com os pães e peixes. Sua generosidade nos ensina que não importa o quão pequeno seja, o quão insuficiente seja o que temos de oferecer a Deus, nas mãos de Jesus, pode se tornar algo grandioso e abençoar muitas pessoas. Que isso possa fazer a diferença em nossa igreja. Que essa mensagem possa fazer a diferença na sua vida e na minha vida. Que possamos a cada dia nos lembrar que mesmo pequenos, mesmo insuficientes, nas mãos de Jesus, Ele pode realizar os seus propósitos. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, porque Tu escolhestes, Deus, usar pessoas anônimas, Pai. Pessoas que muitas vezes são insuficientes, Pai, para abençoar as pessoas que estão na nossa volta. Nós te agradecemos, Pai, e nós te pedimos, nos ajuda a lembrar, Senhor, como igreja, Deus, que possamos olhar para nós mesmos e vermos que nós somos, sim, insuficientes, Pai. Somos pequenos, somos anônimos, não temos recursos, Pai, suficientes, não temos pessoas, não temos dons o suficientes, não temos talento suficiente, Senhor, para suprir a fome física e espiritual das pessoas que o Senhor nos colocou para cuidar e ser bênção. Mas nunca foi sobre sermos suficientes, Deus, não é mesmo? Foi sobre confiarmos, Pai, que mesmo pequenos, mesmo sem recursos, mesmo sem tantos dons e talentos, Pai, Tu ainda pode realizar milagres através de nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, como igreja batista no centro, Pai. Sermos luz e sal nessa imensa escuridão, Pai. Nós te pedimos, Pai, encoraja cada um de nós, Pai, para que possamos, Senhor, pelas Tuas forças, não pelas nossas, crer que Tu podes realizar um grande milagre, Pai, aqui nesse centro. É em Cristo Jesus que nós oramos, o Deus dos milagres, o Deus da multiplicação,
o Deus da provisão, que oramos.